Bom dia, Leonardo. Meu nome é Luísa, como eu falei, eu sou mentora da Medq, e a gente vai aqui bater um papinho de como foi seu ano de preparação para a prova de residência. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse os seus resultados, né? O que você passou, o que você queria passar, né? Qual era o seu desejo no início do ano, em qual residência, qual especialidade, em qual hospital. Se apresenta um pouquinho para a gente, por favor. Perfeito. Meu nome é Leonardo Mendonça, eu sou médico, formei no finalzinho do ano passado, e meu desejo desde o início era passar na residência em algum local grande de São Paulo, né? Eu sou da região de Ribeirão Preto, então o meu grande foco era a USP Ribeirão. Aí eu fiz várias provas, né? Consegui bons resultados, passei na primeira chamada da USP Ribeirão para cirurgia geral. Também tive um excelente desempenho na MED, fiz 92 pontos, e isso me deixou em 23º lugar, entre 9.723 pessoas que estavam concorrendo para a cirurgia geral. Então, também tenho boas chances na MED, que ainda vai sair as listas agora, né, para a gente poder concorrer às vagas. E tive alguns outros desempenhos também bons, assim, né, ainda não tenho todos os resultados, mas consegui boas notas em algumas outras instituições, como a FAMERP, por exemplo. Excelente, é isso que a gente adora ouvir dos alunos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre quem era o Leonardo quando ele começou a estudar. Você começou a estudar no quinto ano, no sexto ano? Então, Leonardo, no quinto ano, era um aluno que estudava muito mais, assim, focado para as coisas da faculdade, mas eu não tinha ainda muita noção de prova, dessas questões, assim, mais peculiares que acabam sendo abordadas em prova de residência, né? Então, no começo do meu quinto ano, eu já tinha noção de que eu precisaria de uma preparação um pouco mais longa, né, para conseguir bons desempenhos no final ali do meu sexto ano. Então, eu, junto com a Medq, eu caminhei durante 2 anos, né? Tanto no quinto quanto no sexto ano. Uhum, entendi. E como que você conheceu o Medic? Então, no começo da minha preparação, né? Como eu já tinha vindo já tinha feito algumas avaliações assim para vestibular, né? No vestibular eu também utilizei plataformas de questões. Eu sabia que essa era uma metodologia que eu precisaria abordar, né? Existem várias evidências robustas que comprovam que o estudo por questões é o melhor forma de consolidar esses conteúdos. Então, eu sabia que eu precisava de uma plataforma de questões. Aí eu fui na internet procurar qual oferecia o que eu precisava, que era um banco de questões completo, com comentários para poder também revisar os conteúdos ali. Então, a Medq saiu assim com uma mão na roda, realmente, né? Foi uma das que eu analisei e a que eu acabei adotando e depois segui ali durante 2 anos de internato. E você se considerava alguém organizado nos estudos? Eu tinha uma certa organização, mas para as provas de residência a gente precisa não só ter organização, mas também ter foco naquilo que você quer, né? E a Medq teve uma diferença substancial nessa questão de organização, porque por mais que eu conseguisse me organizar para a faculdade, é muito diferente as provas, o que as provas abordam, inclusive a própria plataforma da Medq, ela tem essas características que elas conseguem gerenciar de acordo com o que você quer no começo ali da sua preparação, então quais instituições você quer, a sua meta de nota. Então, a gente consegue, com a Medq, eu consegui me organizar um pouco melhor do que eu era antes dessa preparação. Assim, é muito legal você falando que, então, o método você já tinha noção do que deveria ser feito, né? E já tinha a disciplina, na verdade, nem tanto a organização, mas disciplina de saber que tem que estudar e tudo mais. Mas o Medic, então, ele trouxe mais foco e direção, um estudo mais personalizado. E isso foi, caso você não saiba, eu também era aluna Medic quando eu passei na prova de residência. E eu era uma aluna um pouco parecida com você, não tão, com hábitos não tão bons, né? Não tão, Uhum. assim, sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, mas eu não era muito organizada com os estudos, né? E o Medic, ele trouxe muito isso para mim, organização e foco, que é exatamente o que você está falando, mais a questão do foco. E é muito legal, é muito bom ver que mais alunos
também atingiram essa maturidade de estudo, alcançaram seus objetivos com a ferramenta, assim. Hoje eu trabalho no Medicaid, mas eu sou fruto dele também, né? Uhum. E o que mais você achou que o Medicaid te auxiliou na sua rotina de estudos? Bom, eu acho assim, que o Medicaid, ele é muito versátil, né, em várias formas de você fazer questão. Né, simplesmente você chegar lá e fazer uma prova na íntegra, por mais que eu tenha feito bastante prova na íntegra também, né. Então, me ajudou bastante, por exemplo, uma ferramenta específica do Medicaid, que é o caderno de erros, que é uma coisa que eu utilizei muito durante a minha preparação. Basicamente, quando eu estava fazendo aquelas questões ali, né, de rotina mesmo, de acordo com as matérias que eu precisava ver para as instituições, eu adicionava algumas questões no caderno de erros, né, que é um banco de questões, digamos, personalizado para você. Então, eu adicionava questões que eu errava ou questões que tinham conteúdos muito específicos que eu precisava revisar. E a própria agenda do Medicaid me dava a cada dia pelo menos 10 questões desse caderno de erros para mim fazer uma revisão, né? E isso era muito legal porque, assim, como eu estudei durante o meu internato, né, que às vezes é difícil você conciliar o internato com o estudo para a prova de residência, eu conseguia, com esse caderno de erros, às vezes acessando pelo celular ou pelo tablet, por exemplo, ali entre um plantão mais tranquilo, entre um procedimento cirúrgico ou outro, ou quando estava esperando o chefe na enfermaria, eu conseguia fazer algumas questões dessas para poder utilizar como forma de revisão. E isso ajudou bastante a consolidar o meu conhecimento, a consolidar o que eu precisava saber, e também pegar um pouco de malícia de questão, que a gente sabe que as provas estão cada vez mais capciosas, né? Então você precisa pegar também como que a banca vai abordar aquele tema. Muita praticidade, né, de você poder levar o seu estudo para qualquer momento, encaixar em qualquer pedacinho do dia, isso é, assim, é essencial. E isso ajuda também a gente a progredir nos estudos, porque muitas pessoas acham que quando a gente fala assim, fazer 50 questões, 80 questões, até 100 questões por dia, as pessoas acham que é impossível, né? Como que eu vou incluir isso no meu dia a dia? Queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi a sua progressão, assim, você já sabia que tinha que fazer questões, mas provavelmente você não começou fazendo 100 por dia. Como que foi a sua progressão nesse quesito, no estudo? Então, durante o quinto ano, eu foquei bem mais em pegar o conteúdo, era uma rotina um pouco mais complicada, mais densa do internato, então eu comecei fazendo poucas questões. Eu fazia aproximadamente ali de 20 a 30 questões, às vezes conseguia fazer um pouco mais, dependendo do dia, de como estava o período de atendimento, mas mantinha mais ou menos essa média, né? Tanto é que no final do meu quinto ano, eu fiz aproximadamente 5.000 questões. Quando chegou no final do quando chegou no meu sexto ano, eu sabia que eu precisava de mais questões, né? Que o conteúdo já estava bom, precisava refinar, claro, mas eu precisava fazer mais questões. Então, no começo, eu comecei com 50, 60 questões por dia, ali no começo. Depois de agosto, que eu foquei mais em revisar os conteúdos, né, tal, eu fiz aproximadamente 80 questões por dia. Cheguei no final, ali naquela revisão de véspera, digamos assim, né, com aproximadamente 100 a 150 questões por dia, né, totalizei ali um pouco mais de 17.000 questões no final do meu sexto ano. E perfeito. É o que a gente sempre fala, consistência e persistência. Então, não é só fazer 150 questões por dia. Às vezes, se você faz 50, mas todos os dias, você já progride muito em questões de revisão, em questões de aprendizado duradouro, né? Porque é, a gente consegue respeitar toda aquela sequência de revisões espaçadas, que é o que realmente garante que você não esqueça. Então, parabéns mais uma vez. Durante a sua preparação, você sentiu alguma dificuldade ou que tinha alguma coisa que precisava muito melhorar? E como que você lidou com isso? Bom, assim, tem temas muito específicos que a gente acaba tendo dificuldade, né? E eu acho que a principal coisa que eu precisava melhorar durante a minha preparação, que eu sabia que poderia inferir na minha prova, não era somente a questão de conteúdo, mas a questão de como estaria meu psicológico na hora das provas. Sabe que ultimamente a gente tem uma grande quantidade de médicos formando, a candidato vaga, as provas de residência estão ficando cada vez mais difíceis e também as provas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Então isso faz com que você fique mais nervoso. Então, uma coisa que eu sabia que eu precisava focar era treinar, fazer prova desde o começo, assim, da minha preparação, né? Então, eu já fazia prova desde o quinto ano na íntegra, pelo menos para conhecer um pouco do modelo.
foquei mais em fazer prova na íntegra depois, no finalzinho, mas eu precisava treinar. Era uma coisa que eu tinha dificuldade, às vezes controle de tempo de prova, ficava ali fosforilando muito em algumas questões que eu podia passar para outra e garantir uma questão mais fácil. Então, uma coisa que eu tinha dificuldade no começo, que eu precisei melhorar, que eu fiz isso durante essa minha preparação, foi muitas provas na íntegra para poder pegar, simular realmente o ambiente que eu ia viver no dia da prova. Isso. Nesse ponto, os simulados e as provas na íntegra realmente são que ajudam muito a melhorar, né? E qual que é a principal diferença que você vê entre o Leonardo que fez o primeiro simulado, como você se sentiu vendo a nota, né? Que às vezes não é tão bem quanto a gente espera, né? Principalmente por isso, pela insegurança, por não saber fazer prova, a gente não é treinado para isso na faculdade. E como que você se viu com o Leonardo fazendo a última prova da íntegra do ano? Como que ele se sentiu, assim? Estava preparado? Já estava confiante para ir fazer as provas? Como é que foi? Bom, é muito diferente, né? Assim, no começo a gente às vezes sabe o conteúdo, mas da forma que é aplicado aquele conteúdo é difícil. Ainda mais que nem eu comecei a fazer no começo do internato, né? Tem muitas coisas que a gente viu só na teoria, na prática não está consolidado. Então é um pouco difícil. Tive um desempenho péssimo, assim, fiz, eu acho que 53% no meu primeiro simulado, que era uma nota bem aquém daquilo que eu precisava para passar, né? Mas eu cheguei já no final ali, né, na minha última prova de residência do ano, que foi o Sul São Paulo, fiz algumas provas na íntegra, né? E a última prova eu consegui, eu acho que 86%, e eu já estava tranquilo, né, fazendo assim, de uma forma fluida, vendo as questões que eram prioritárias para mim, já sabendo aonde que eu ia começar, preventiva, deixar as matérias, por exemplo, de clínica e de cirurgia, que são um pouco mais complexas para o final. Então, já tinha toda essa malícia de prova ali e sabia também verificar as pegadinhas, o que precisava em uma questão, o que a questão queria. Às vezes eu não tinha o conhecimento tão consolidado do conteúdo, mas eu sabia como que a banca abordava aquele conteúdo, então, às vezes, uma questão que eu ficava meio em dúvida, eu conseguia marcar a alternativa correta também dessa forma. Então, dois momentos muito diferentes, né? Uma pessoa muito insegura e uma pessoa que sabia que tinha o conhecimento e mesmo se não tivesse o conhecimento teórico daquilo, conseguiria se lidar bem com as questões. Ótimo. E olhando para trás, qual que você percebe que foi a principal mudança, a mudança que te consolidou como estudante, assim, como alguém que realmente estava concorrendo à vaga sonhada? Bom, lógico que as métricas, né, eu acho que é uma coisa que a gente percebe, né, assim, no começo as minhas métricas não eram boas, e aí de acordo com que você vai progredindo, seu conhecimento, as métricas ficam excelentes, né, o Magic tem toda essa plataforma de métricas para a gente poder ver na hora que a gente quiser, isso também ajuda bastante. E, assim, a constância, né? Eu falo que a prova de residência, ela também é uma prova de resistência, né? Você tem que ter constância, se você quiser estudar trabalhando ou durante o período do internato, você tem que lidar com várias coisas ali ao mesmo tempo. Então, eu percebi que ali no sexto ano, eu estava tendo uma constância tão grande que eu me sentia mal se eu não estudava, se eu tinha algum dia, assim, que eu queria ficar na cama, na preguiça e tal. Então, eu sabia que essa constância era importante. Então, eu cheguei no final sabendo que eu tinha estudado o suficiente, que eu estava bem para concorrer às vagas, justamente porque eu tinha visto os conteúdos e eu estava com eles frescos na cabeça por causa dessa constância. E se você pudesse dar um conselho para quem vai tentar a prova de residência agora, em 2026 para 2027, qual seria? Bom, eu acho que treinar por questões é o principal, né? Não deixar para começar a fazer questões lá no final, porque não vai dar tempo. Por mais que, eu não tenha todo o conteúdo consolidado, eu vou começar agora a fazer uma intensiva de conteúdo, mas treine por questões. Você vai pegar o jeito que aquela prova quer que você responda, você vai pegar o jeito que aquela prova cobra determinados assuntos, os assuntos mais prevalentes também, vai pegar tempo de prova, e tudo isso é importante tanto quanto o conteúdo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu daria de dica é comece a estudar um pouco mais cedo, né? Já agora no começo do ano é importante já começar, porque tem muita gente que vai começar só depois do carnaval. Mas também é importante, desde o começo, treinar questões. Fazer questões no seu ritmo, progredindo o ritmo de acordo com o que for necessário, mas treinar.
Ótimo. Você chegou a fazer nivelamento quando você começou a estudar? Alguns nivelamentos eu fiz, mas eu fiz mais no quinto ano do que no sexto, né? No sexto eu já Ah, tinha mais ou menos as métricas que eu... aham. Você começou no quinto ano. A gente fala muito no nivelamento para quem está no sexto, quem já é formado, que ajuda bastante também, né? Porque quando você olha aquele lá, você tem 250 temas para estudar, mas às vezes você não precisa estudar aquilo tudo, né? Às vezes tem muita Uhum. coisa que você já sabe. Uma infecção urinária, uma pneumonia, às vezes você viu muito aquilo na sua faculdade, né? Um rodízio de cirurgia, você viu tanta apendicite e pancreatite que você já sabe aquele assunto. Então, nivelar consegue tirar bastante aquela carga teórica que você não precisa começar do zero, e só precisa partir já para revisão, estudar por questões, então isso já facilita muito também, né? Uhum. Certo, Leonardo, muito obrigada pela conversa hoje. Gostei muito de te conhecer. Parabéns pelos seus resultados mais uma vez. Como eu falo, é muito bom a gente ver gente conquistando o que quer. E a residência, ela não é o fim, ela é o meio, mas é um meio muito importante para a carreira médica, né? O que faz muita diferença, é o que traz para o médico segurança, traz para o médico confiança no que ele faz. Eu falo assim, a residência é realmente um divisor de águas. Se eu pego a Luísa, que era antes da residência de clínica, a Luísa depois, o volume de pacientes que você atende faz com que você refine muito a sua técnica. Então, a Uhum. residência, apesar de hoje estar meio fora de moda, digamos assim, né? As posas, os cursinhos estão Aham. invadindo a área médica, Recomendações. mas um bom médico, ele é feito de técnica, conhecimento e humanidade. Então, a residência, ela entra muito em conhecimento e técnica. E humanidade, com certeza, uma pessoa que tem uma constância, uma pessoa que tem noção do que é trabalho duro, a pessoa que tem a preocupação de dar o melhor para o seu paciente, com certeza já tem a humanidade bem caminhada aí para ser um excelente médico. Parabéns, todo sucesso do mundo. E a residência é muito legal. No final das contas, você vai gostar. Puxado, mas é legal. É puxado, mas é legal. Se prepare para fortes emoções, muito aprendizado, e um Leonardo completamente novo, um profissional completamente preparado quando terminar. Boa sorte, boa residência, feliz 2026 para nós. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.